Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E eu convido você desde já a tocar no sininho aqui no canal Orla Play para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. E convido você também a compartilhar essa entrevista. E já começo com uma pergunta: o que que tem em comum Luciano Pavarotti, Gretchen, Janis Joplin e Cinderela? Para responder essa pergunta, eu recebo aqui na redação do Jornal da Orla a atriz, cantora e também chefe de cozinha, a Helga Nemetic. Helga, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui à redação do Jornal da Orla. Obrigada, eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. O que tem em comum esse monte de personagem? Eu, né? Exatamente. A Helga é uma artista que já vem se destacando por sua versatilidade. Ela tem sua formação inicial no canto lírico, mas vem se desdobrando aí, vem demonstrando todo o seu talento em várias manifestações artísticas. Então, primeiro, Helga, para a É. gente começar a nossa conversa, eu queria. Você começou no canto lírico, na Escola de Música Vila Lobos. Não, na verdade, eu não comecei no canto lírico, eu comecei cantando no coral da igreja, né? Ah, antes disso, então. Com 13 anos. A música veio na minha vida antes do teatro, antes de tudo. O canto lírico já no momento em que eu já era atriz, já estava fazendo Zorra, já fazia teatro musical e eu fui fazer o canto lírico para ter Uma formação. mais um, não, para ter mais uma opção vocal, porque é, o teatro musical tradicional, aquele da Broadway, né, antigamente, os cantores eles cantavam muito próximo do canto legit, que é o canto de ópera, né, que é o canto lírico. Então, assim, e eu como tinha uma voz, o meu timbre de voz ele era um pouco mais pro grave, eu queria alcançar notas de soprano para eu poder ter as oportunidades nos musicais. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer canto lírico para poder aprender a cantar de uma forma em que eu alcance essas notas agudas. E foi por isso que eu fui fazer o canto lírico, né? Mas, na verdade, eu já era atriz, já tinha feito teatro, já tinha feito faculdade de Ah, cinema. foi bem posterior, então. O canto lírico foi já 2008, 2009, entendeu? Eu já estava trabalhando, já estava no Zorra, já, né? E eu estava só mesmo querendo aperfeiçoar meu canto para eu ter mais Aí oportunidades como no é que teatro você. Vamos musical. começar do início, então. Como é que você foi parar na igreja cantando? É, É eu. música gospel, né? Que a gente pode dizer, né? Exatamente. Eu era evangélica, não sou, né? Tem essa de era, né? Eu sou evangélica, cristã, minha avó me levava para a igreja, e eu sempre estudei na escola adventista, então eu cantava na igreja, no coral, desde sempre. E aí, quando eu fui para o colégio interno, né, estudar, aos 13 anos, fiquei dos 13 aos 18 no internato, né? E lá tinha um conservatório musical, lá tinha um coral, lá tinha um conjunto de ensinos. E eu fui para essa escola porque eu queria fazer essas atividades extracurriculares que eu não tinha oportunidade de fazer lá no Rio, porque era tudo muito caro. Minha mãe não tinha condições. Ó, estudar inglês, música, teatro, não dava, não tinha grana. E nessa escola eu tinha tudo junto. Tinha o conservatório, tinha o esporte, tinha a escola. Então eu decidi ir para lá para ter a oportunidade de aprender todas essas coisas. E assim fui. Cantava no coral, tocava nos sinos, aprendi a estudar piano, me musicalizei com teoria e prática, né? 5 anos que eu fiquei lá. Então a música veio antes, mas claro que lá na escola a gente sempre tinha peças de teatro que a gente fazia, nas aulas de literatura. Então, assim, o meu, o meu coração, ele sempre foi artista, Artístico. entende? O meu coração, ele é artista, minha alma, ele é artista. Desde nova, desde criança. Então, era uma coisa que já estava escrito ali na minha vida. Só mesmo precisava do tempo certo para as coisas E quando é que você acontecerem. percebeu que a coisa estava virando uma coisa séria mesmo ali? Quando eu Qual foi ter, a quando, primeira grande oportunidade? quando eu saí do internato, que eu fui para o Rio, que eu voltei para o Rio, né? Eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, né? E aí eu fui fazer faculdade de fisioterapia, olha bem. Tudo a ver, né? Na época estava moda a fisioterapia,
com a coisa de fisioterapia esportiva, o pessoal dos jogadores de futebol e a Copa, era 98. Então, essa coisa de fisioterapia esportiva estava bombando. Eu queria ser artista, mas eu ainda achava que aquilo era muito distante. Eu não tive coragem de Achou sair que do não dava para viver internato. daquilo. Sair do internato com 18 anos e arriscar tudo no teatro. Eu também não tinha experiência, né, no teatro profissional. Então eu vou fazer faculdade de fisioterapia. Aí fiz 1 ano de faculdade de fisioterapia, mas com aquele desejo, com aquela vontade. Aí arrumei um emprego. Arrumei um emprego numa loja de shopping. Eu falei, o que eu vou fazer com o meu salário? Vou pagar um curso de teatro. Aí fui pro Tablado, que é uma escola de teatro lá do Rio de Janeiro, muito conhecida, muitos artistas famosos, celebridades, estudaram no Tablado. E eu falei assim, gente, eu quero fazer isso aqui. Eu sou isso aqui. Se encontrou. Falei, mãe, eu vou trancar a faculdade, porque eu sou artista. Minha mãe falou, tá bom, minha filha. E aí foi. E aí eu comecei a fazer teatro infantil, fazia show, entrei numa banda. E aí fui indo. E aí um dia eu estava fazendo uma peça, um musical, e o Maurício Sherman, que era o diretor do Zorra Total, foi assistir essa peça, gostou do meu trabalho e me chamou para ir para o Zorra. Então, em 2003, quando eu estava fazendo essa peça, foi uma grande oportunidade. Vou pedir para o Reinaldo, que auxilia a gente aqui na transmissão, a colocar, Reinaldo, o vídeo do Zorra Total. É uma pequena demonstração. Você encarnou vários personagens, né? 10 anos, né, de 10 Zorra anos, Total. né? Foi personagem, já dá com pouco, já até perdi as contas. E é curioso que a pessoa pensa, olha, uma cantora que canta música lírica, o que tem a ver com comédia, né? Mas é Mas porque... você se descobriu uma comediante. E olha que assim, eu quando fiz essa peça que o Sherman me assistiu, era um musical que não era comédia. Não tinha nada a ver com... Nada a ver. De Zorra não tinha nada. Quando ele me chamou para fazer o programa, eu falei assim, mas gente, mas o que esse homem quer que eu faça um programa de comédia se ele me viu morrendo aqui em cena? Aí ele falou assim, não, eu vou te aproveitar nos quadros musicais. Então, quando eu entrei pro Zorra, eu fazia os quadros musicais, que era com o Severino, que era o cara crachá. Sempre começava com uma música, com um número musical, com uma paródia de algum espetáculo da Broadway, enfim. E ele falou, não, vou te aproveitar nos musicais. Aí quando eu cheguei lá no Zorra e fui fazer o quadro musical, era comédia. Então eu fiz comédia. Daí ele falou, você é boa comediante, eu vou te escalar para fazer outras coisas no programa. E assim fui. Eu era coringona lá no Zorra, fazia tudo que era tipo de personagem, cantava, dançava. Mas eu não tinha, assim, essa pretensão de ser humorista, né? Foi a vida que me levou. Eu queria ser uma atriz completa, que soubesse fazer drama, que soubesse fazer humor, que soubesse cantar, que soubesse dançar. Helga, eu imagino que no quadro de humor, realmente tem um roteiro, né? Mas Sim. imagino que a capacidade de improviso é muito importante também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade até de improvisar em cena, né? Assim, eu vou ser bem sincera para você. O Tablado é uma escola de teatro do improviso. Então, assim, a minha primeira escola já foi do improviso, né? Mas a gente sabe que é muito mais provável até você improvisar no teatro, que é uma coisa que não tem como você parar e voltar, do que na televisão. Sim. Porque na televisão, se você errar, você para e volta, grava de novo. Então, assim, mas no Zorra, que era, né, um programa de esquetes, né, de esquetes de humor, né, cada dia era uma esquete diferente, por mais que fossem os mesmos personagens, por mais que fosse o mesmo quadro, eram esquetes diferentes. Então, assim, quando você ensaia o quadro, antes de gravar, se você quer colocar algum caco, se você quer fazer algum improviso, você já faz ali no ensaio. Se tiver bom, se o diretor aprovar, ele aprovou. Se ele não aprovar, ele fala, não faz isso não. Aí, na hora do gravando, você não vai fazer, né? Sim. Então, assim, o improviso acaba que você cria o seu próprio improviso e mostra ali no ensaio para o diretor. Se ele achar bom, bom. Se não, não. Mas no teatro não tem como. Se der uma zebra ou se você esquecer uma palavra, você tem que improvisar e faz de conta que nada aconteceu, né? Então, no teatro, você improvisa muito mais até do que na TV. Porque até na TV eu improviso ensaiado.
Isso. Agora, o Helga, a gente está falando do improviso, mas também é muito importante para o artista ensaiar e ter a disciplina, né? Acho que É. um dos grandes exemplos disso daí foi a sua participação no Domingão do Faustão, para o Reinaldo mostrar você Ai, fazendo um nossa. cover do Luciano Pavarotti, mas não só cantando, mas também se caracterizando, né? Queria que você contasse como é que foi Nossa. esse processo aí. Você teve que Rapaz, olha, quatro ensaiar, horas e né? meia de caracterização. 4 horas e meia Pra... sentada para fazer essa caracterização do Pavarotti. E não foi uma vez só, né, que eu fiz, foram 3 vezes. Porque você faz a prova de caracterização para ver se tá tudo certo, para ver se tá bom, para ver se não tá. Aí no ensaio geral, que é no sábado, você se caracteriza. E no domingo, que é o ao vivo, se caracteriza de novo. Então, assim, essa questão da caracterização é o que mais toma tempo, até muito mais do que o ensaio, né? E assim, como a gente tinha ali uma semana para preparar, porque era grupo um e grupo 2, né? Então, se eu me apresento essa semana, na outra semana é o outro grupo que se apresenta. Então, eu tenho esse espaço para poder me preparar para o outro, né? E ensaiar muito sozinho em casa. Porque na semana da sua apresentação, quando você está ensaiando lá na Globo, é tipo, uma horinha aqui, rapidinho aqui pro vocal, uma horinha aqui rapidinho pro gestual. Se tiver dança, né? Uma horinha aqui para coreografia e caracterização, caracterização, caracterização. Então, a caracterização é o que mais toma o tempo da gente na semana de ensaio. Então, você tem que ensaiar sozinho em casa. Eu ensaiava em casa, sozinha, sempre. Na semifinal, eu fiz a Beyoncé, que era uma coreografia super difícil. Eu comecei a ensaiar com um professor de dança particular 1 mês antes do dia de fazer a Beyoncé, porque se eu fosse deixar para ensaiar em cima da hora, eu não ia conseguir pegar aquela coreografia, que era extremamente difícil, né? Então, assim, vai muito de você também. Do que você quer apresentar. É o teu trabalho, é a tua cara que tá ali. Então, assim, eu me dedicava muito E quem nas escolhe semanas que eu o estava em casa. artista que você vai caracterizar? É você, Então, a produção ou quando a é um gente é diálogo? convidado, eles pedem para você fazer uma lista com 20. Aí você faz uma lista ali com 20 e aí você manda lá para a direção. E aí a direção, ela escolhe entre os teus 20. Às vezes, ela não escolhe quase nenhum dos teus 20. Eu dei muita sorte, porque aí no Show dos Famosos, a única personagem que eu fiz que não estava na minha lista foi a Madonna. Madonna. Não estava A na minha Gretchen lista. tava. Tá. E por que a Gretchen? Porque a Gretchen era a musa dos anos 80. Eu nasci nos anos 80, eu era criança, eu vivia dançando, imitando Gretchen. Eu amava a Gretchen. Ela era a musa dos anos 80, né? Então, assim, a Gretchen, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer a Gretchen. Era da minha infância, né? E, e a Madonna não estava, mas eles queriam fazer aquele número que era o Diamonds Are the Girl's Best Friend, que era aquele do Material Girl, que ela fazia meio que como a Marilyn, com aqueles diamantes, aquele clipe. Eles queriam fazer aquele número, porque o programa também, ele não é só sobre o artista que está sendo homenageado, ele é sobre o número, porque é toda uma coisa. Tem que ser Performance, né? um número que é bonito, com as coreografias, o tema, para o cenário. Então, assim, envolve tudo, né? Então, mas eu dei muita sorte, porque de todos os que eu fiz, só a Madonna não estava na minha E lista. outro que marcou bastante, acho que o público vai lembrar, é a caracterização da Janis Joplin. A Porque não tem só Janis. o desafio de você interpretar o vocal da Janis Joplin, que é Ali era uma muito. referência que é única, Ali, né? Mas também tem a cenografia também, né? O Reinaldo vai mostrar é. para a gente aqui A que foi Janis foi, realmente... para mim, as pessoas perguntam, você, qual foi mais difícil? Pavarotti, né? Eu digo assim, não foi Janis. A Janis foi mais difícil por conta do timbre de o voz. timbre de voz, né? Para fazer aquela voz arranhada, assim, se você desse uma vírgula errada, se podia prejudicar a sua corda vocal. Então, assim, eu tive que encontrar um jeito de fazer aquele arranhado, aquele drive que ela tinha na voz, num lugar aqui no nariz, para não forçar aqui, porque qualquer coisinha eu poderia arrebentar com uma prega vocal minha.
Então a Janis foi o mais difícil, foi o mais tenso para mim, por conta exatamente da voz, do timbre da voz dela, né, para imitar. E assim, mas foi lindo, né? Você vê todo esse cenário, as Uma super bailarinas, essa coisa produção, né? hippie, foi muito bonito, assim. Eu amei participar desse quadro, muito. E o resultado foi realmente impressionante, né? Foi muito legal. E essa toda suntuosidade de produção também, a gente é muito presente no teatro, né? Nos musicais, né? Com E eu imagino que também certeza. deva ser um grande desafio também, né? Porque você não está apenas cantando, você também está interpretando Claro. ali e personagens icônicos, como por exemplo a Cinderela. Queria que você falasse O um pouquinho sobre Cinderela essa foi muito experiência, né? lindo, É. esse musical Ela da vai mostrar também, tem uma Broadway. cena da Cinderela também. Esse musical, que é o musical da Broadway, né? Porque é o Cinderela que não é o Cinderela da Disney, não é o filme da Disney, o desenho. É o Cinderela que foi montado lá na Broadway, né? Uma Cinderela. Eu fazia a fada madrinha, né? E a Cinderela, ela era uma Cinderela empoderada, uma Cinderela que ela não estava indo atrás do príncipe para casar com o príncipe, ela estava indo atrás do príncipe para falar para ele sobre as coisas que estavam acontecendo no reino, né? Sobre o tutor dele que estava roubando a terra dos pobres, né? Então, assim, é uma Cinderela politizada, empoderada. Por acaso ela se apaixona por ele e casa com ele no final, mas não é aquela história tradicional que a gente conhece da Disney de tantos anos, né? E fazer um musical da Broadway é sempre um desafio muito grande, porque você tem que fazer aquilo, é uma franquia, né? Então você tem que fazer exatamente como os figurinos, o cenário, o texto, a música. Você tem que fazer exatamente como né? Então, assim, é uma coisa que você não cria completamente. É uma coisa que já existe, que já foi montada e você meio que tem que copiar. Claro que você dá a sua interpretação, o seu sentimento, mas você não pode fugir muito. Você não pode improvisar muito no musical da Broadway, numa franquia de um musical da Broadway, né? Então, assim, eu costumo dizer, eu amo fazer musical da Broadway, adoro. Mas hoje em dia, né, eu digo isso assim, 20 anos depois que eu comecei como atriz, né? Estou com 20 anos de carreira, né? Esse ano, 2022, 20 anos. Eu vi o teatro musical brasileiro crescer muito. A gente contar as nossas histórias, né? Dramaturgos brasileiros contando histórias brasileiras, né? Compositores e diretores musicais brasileiros, a gente cantando a nossa música, né? Fazer musical da Broadway é ótimo, é lindo, é importante para quem não tem grana para ir para Nova York para assistir um musical da Broadway e ter a oportunidade de assistir aqui. É lindo, não acho que tem que acabar. Mas eu almejava esse momento da gente fazer também musical brasileiro para a gente criar o nosso, para a gente ter Porque o até um tempo nosso. atrás, o único grande musical que nós tínhamos era a Ópera do Malandro, né? Exatamente, do Mas Chico agora não, parece Buarque. que temos vários outros, né? Muitos. Isso é que é É bacana. importante que E aí você valorize a cria, cultura aí brasileira, você né? cria, você tem a oportunidade de criar, né? Você não precisa copiar aquele que é da Broadway, né? E você amplia, né, É. a quantidade de opções para o público, né? Com certeza. Mas foi maravilhoso fazer o Cinderela, porque é uma história encantadora. E esse Cinderela não era tão infantilzinho, então ele encantava a família toda. As crianças ficavam enlouquecidas, porque tinha muitos efeitos, porque aí você imagina, né? Broadway, efeitos de 3D, gigante, dragão, a transformação do vestido da Cinderela, a transformação do vestido da Fada Madrinha. Era lindo de ver. Então, assim, era encantador, era uma coisa maravilhosa, que todo mundo amava, né? Foi muito especial. Sim. E foi mais especial ainda porque marcou a volta, né, do teatro na pandemia, né? Cinderela foi a primeira peça a voltar. Quando os teatros fecharam, né? Cinderela foi a primeira peça a voltar quando o teatro abriu. Então, assim, representou muito pra gente que artista que ficou desempregado na pandemia, ficou sem trabalhar na pandemia, foi muito É importante. isso que eu ia perguntar para você, como é que foi a pandemia? Ela afetou todos nós, mas uns de uma maneira mais profunda, outros menos. Mas uma das classes mais afetadas foi realmente a classe Sim, artística, né? sim, foi Por muito conta da difícil. necessidade, Muito do difícil. isolamento. Muitas perdas, Queria né? que você contasse para a gente como é que foi esse período bem sombrio, né? Foi complicado, muitas perdas, muitos projetos que se perderam, né? Projetos que já estavam organizados para estrear. Eu estava fazendo uma peça, né? Que era
musical que era um tributo a Tina Turner, lá no Rio. Paramos, né? Estreamos 2 semanas depois da pandemia. Um show também que eu estava fazendo tributo a Marina Lima, que não era peça, aí era show mesmo. Fizemos 2 apresentações, paramos, né? Porque foi no meio da pandemia. Projetos de séries, projetos de filmes que foram paralisados e perderam patrocínio. Muitas coisas a gente perdeu o patrocínio porque a empresa falou assim: não posso mais fazer isso, eu não posso mais dar esse dinheiro para vocês porque eu não sei o que vai ser de mim. Não sei Então, o que vai acontecer amanhã. perdemos para patrocínios, né? Então foi assim realmente muito difícil profissionalmente, emocionalmente também, porque assim, era uma pandemia de uma doença que a gente não sabia o que era, estava matando gente pra caramba. Isso já atrapalhava o emocional de todo mundo. E a gente, além disso, ter perdido as coisas de trabalho, e aí bota aí mais uma carga, a carga dobrada, né? Então, assim, foi realmente muito difícil. Eu ficava cantando, gravando música em casa, postando no Instagram, fazendo comida, tudo para manter a sanidade, para não pirar. Criando shows para fazer online, porque aí já no meio de 2021, já no meados de 2020, assim, mais para setembro, os teatros começaram a chamar os artistas para fazer show online. E aí, olha, a gente divide, você não precisa pagar o aluguel do teatro, a gente divide a bilheteria, que é online, mas acabava que o ingresso online sempre bem mais em conta. Então, assim, não era nem para você ganhar um qualquer, porque, assim, no final das contas, dava R$ 50 para cada um, né? Tendo que dividir com o teatro, dividir com os técnicos do teatro e tudo. Então, assim, era para a gente se manter são, era para a gente Não se perder manter a vivo. sanidade. Exatamente, né? Então, assim, criei 2 shows na pandemia, um de Tropicália e de músicas da Tropicália e o outro de R&B brasileiro, né? Tim Maia, Sandra de Sá e outras músicas internacionais, para Helga, poder a gente e não... durante a pandemia, mais um efeito colateral foi a produção do e-book. Que no Essa, final das contas foi essa para isso que eu vim aqui é hoje. uma das razões, né? Uma das razões que você veio aqui a Santos é aqui o livro Cozinha Cozinha Vegetariana em vegetariana em Casa. casa. Pois é. Receitas práticas. Foi elaborado durante a pandemia. Foi, E menino. a Helga, antes da gente começar a nossa transmissão aqui, ela estava falando uma coisa muito interessante. Vou pedir para você contar como é que você concebeu, mas uma coisa bem interessante. Ela que preparou o design da Foi. capa e das páginas internas. Queria que você contasse por que você Foi. resolveu fazer Você sabe um que livro. você sabe que essa coisa da cozinha eu também descobri por conta de ser atriz, né? Porque eu participei daquele reality da Ana Maria Braga, que era o Superchef Celebridades, e aí eu descobri esse dom de cozinhar, me apaixonei. E aí, depois que passou esse programa, eu conheci a Ruth Teixeira, que é a minha produtora aqui em Santos, que me convidou para fazer o Cozinhando com Helga, e que é um programa no YouTube também. E a gente começou a fazer o Cozinhando com Helga por conta dessa minha participação no reality. E o Cozinhando com Helga estava indo super bem, veio a pandemia, tivemos que parar o Cozinhando com Helga. E eu falei assim, mas eu não vou parar de alimentar o Cozinhando com Helga no Instagram. Então eu estava sempre fazendo uma receitinha ou outra na pandemia. E aí, essa coisa da pandemia, da gente querer comer saudável, da gente querer aumentar a imunidade, eu falei assim, eu vou fazer um dia da semana sem carne. E aí, a minha vozinha, que Deus a tenha, ela tinha o sonho de ser vegetariana. Morreu sem conseguir, mas ela queria ser. E aí, eu fui mexendo nas coisinhas dela e achei um monte de receita velha, no papelzinho de pão, escrita com a letrinha dela, no papelzinho de pão, um monte de coisa. Eu falei assim, olha, gente, um monte de receita vegetariana aqui da minha avó, vou fazer algumas. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer um livro de receita vegetariana. Porque, assim, eu tenho muitos amigos que são vegetarianos, muitos amigos do teatro, e aí eu me lembro quando a gente saía em turnê, era muito difícil para eles comerem. Não tinha opção para quem era vegetariano, quase. Daí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um livro, é bom que eu me distraio. Então eu falei assim, mas como é que eu vou fazer esse livro? Eu não tenho dinheiro para fazer um livro, gente. Eu vou fazer um e-book, porque daí eu faço o PDF e vou colocar lá no site, lá no Hotmart, e vendo o meu livro lá. Beleza. Mas como é que eu vou fazer esse livro, gente? Eu não sei nem fazer design gráfico, gente. Como é que eu vou fazer? Aí eu me lembrei de um aplicativo que eu tenho no celular. Eu peguei, entrei nesse aplicativo e comecei a fuxicar, comecei a criar.
e fiz, meu filho. No celular. No celular, meu e-book todo, capa, contracapa, prefácio, as receitas, tudo. Amei, falei, mas eu vou fazer um monte. Que eu faço aqui, ó, bonitinha no celular. E gostei, porque ficou bonito, não ficou? Ficou Fala a bom, verdade. ficou bom aqui, bem interessante aqui. Eu que já falei que eu gosto de cozinhar aqui. Você vai Eu vou gostar. fazer o test drive de cada uma das Faz. receitas Tem aqui. 20 receitas nesse e-book, sendo pratos quentes, algumas saladas e algumas sobremesas também. E fiz na pandemia e-book, mas como agora a gente já está podendo encontrar, aonde que eu vou fazer esse lançamento? O lançamento presencial do meu e-book. Em Santos, que é Exatamente. a casa do Cozinhando com Exatamente. Helga. Isso, e o lançamento acontece Hoje, dia 17 de sexta-feira, junho, dia às 17. 17 horas, Isso, no Shopping Parque Balneário. E isso. uma coisa bem interessante, muito importante aqui, que uma parte da renda será revertida para o Nurex, Isso o aí. Núcleo de Reabilitação Excepcional, uma entidade muito importante, na verdade, um patrimônio da nossa cidade, que realiza um trabalho muito importante. Muito lindo. Desde 1990. E eu fui lá no Nurex conhecer, quando eu fiz a live aqui em Santos, né? No ano passado, que foi a Bossa para a Nurex, que a gente fez essa live benemerente para poder a gente arrecadar fundos para eles, né? Eles querem abrir uma segunda sede, porque já não está cabendo mais lá na sede deles, que é grande. Mas é muito lindo o trabalho que eles fazem. Eu visitei tudo, conheci todos os professores profissionais, alguns alunos, pacientes. Então, assim, eu falei, gente, vamos reverter parte da renda para o Nurex, que é uma instituição que precisa muito da nossa ajuda. Então já fica aqui o convite. Hoje, gente, Quase eu espero que uma vocês. intimação, Uma né, intimação, Helga? hein, Aqui, gente? ó. Cozinha Vegetariana em Casa, lançamento do e-book Tarde de Autógrafos, pra gente se ver, matar a saudade, pra gente tirar foto. Eu autografo pra vocês. O e-book vai ser vendido lá na Dona Ótica. E aí, logo em frente, eu vou estar lá sentadinha pra autografar pra você essa capa. Muito bem. Ô, Helga, para a gente finalizar, eu posso pedir para você cantar alguma coisa para gente? Você nem me falou sobre isso, meu Deus. E não tem nenhum acompanhamento aqui. Como é que eu vou cantar? Cantar a capela? Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que eu vou cantar aqui para vocês. O que eu posso cantar para vou cantar para vocês uma música que é de uma personagem que foi a personagem que onde o Maurício Sherman me descobriu, me levou para o Zorra Total e assim toda a minha carreira como artista, atriz e cantora começou. Ele me assistiu fazendo Evita Peron. Olha só. E aí eu cantava: não chores por mim, Argentina, minha alma está contigo a vida inteira. Eu te dedico, mas não me deixe, fica comigo. Muito bem. Obrigada, gente. Helga Nemetic. Isso aí. Atriz, cantora, performática, humorista. E cozinheira. Chefe de cozinha. Chefe não digo porque não fiz faculdade de gastronomia. Cozinheira. Cozinheira. Então, Helga, obrigado pela Muito sua obrigada, presença aqui. obrigada. Eu espero contar com a sua participação em outras Claro, oportunidades. sim. Boa sorte, não só com o livro, mas também na sua carreira Muito artística. obrigada. E até uma próxima. Viu? Até Obrigado. a próxima. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Um agradecimento a Ruth Teixeira, que, É isso que ela tentou aí. se esconder aqui na nossa redação, aqui, mas dá para ver perfeitamente a Ruth ali. Que é a Ruth que viabilizou essa nossa conversa aqui. Rutinha é minha produtora aqui em Santos, que faz tchau, Ruth. todas as tchau. coisas pra gente aqui, pra mim. É uma pessoa que é um presente que Deus me deu, é a Ruth Teixeira na minha vida. Né, Rutinha? É isso aí, Ruth. Grande amiga nossa aqui. Obrigado, Obrigada, Ruth. gente. Obrigado, Helga. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa nossa entrevista. Eu quero convidar você a acompanhar as demais entrevistas aqui no Orla Play, compartilhar essa nossa conversa com a Helga e também tocar no sininho no canal Orla Play para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até a próxima.